Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos à leitura, meus irmãos. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor como povo seu. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor traga aos nossos corações a solenidade desse momento de estarmos diante do Senhor e da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, leva ao nosso coração, nossa mente cativa a tua palavra neste momento. Todas as distrações que porventura possam vir à nossa mente sejam afastadas pelo teu Espírito, para que nós consigamos ler, ouvir a tua palavra e o Senhor falar com o seu povo. Pai, em nome de Jesus, por graça e misericórdia somente, nós clamamos isso ao Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor fala conosco por meio da sua palavra, por causa dos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E assim nós cremos e assim nós pedimos, no nome dele sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando no livro de Êxodo, e até o momento nós já vimos várias coisas sobre esse primeiro começo da vida de Moisés. Quando nós chegamos no capítulo 3, nós iniciamos então esse recorte do texto no capítulo 3 com uma transição muito importante na vida de Moisés. Nós já vimos nos sermões anteriores que Moisés, ele era um pequeno bebê hebreu ameaçado de morte. Logo em seguida nós vimos que Moisés, ele passa de um pequeno hebreu ameaçado de morte, um pequeno bebê hebreu ameaçado de morte, para um menino que foi criado como príncipe do Egito. Na sequência nós vimos que Moisés foi chamado do filho da filha de Faraó, o homem mais importante do seu tempo. Na sequência nós vimos, irmãos, que Moisés, ele sai de ser filho da filha de Faraó para um assassino fugitivo, quando ele tenta fazer justiça com as suas próprias mãos e assassina ali um egípcio. Em seguida nós vimos que Moisés, então, com medo do faraó, ele se autoexila em Midian, numa terra estranha, e lá, exilado em Midian, nós vamos ver essa manhã que ele se torna, então, Moisés, um pastor de ovelhas. Pastorear foi uma atividade que Moisés fez por muito tempo. Se pensarmos bem, veremos que essa é uma boa preparação para tudo aquilo que Moisés iria enfrentar depois da libertação do povo. Vamos ao primeiro versículo do texto dessa manhã, meus irmãos. Versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Perceba que há essa transição na vida de Moisés. Moisés, ele é apresentado para nós no capítulo 3 como um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas que não eram deles, mas do seu sogro. No Oriente Médio, naquela região ali desértica, logo depois do Egito, até hoje, meus irmãos, nós vemos que é uma região árida, uma região em que talvez não seja mais adequada para se criar rebanhos, para se apacentar ovelhas. A criação, então, de ovelhas e cabras naquele lugar ali não é muito fácil de se conduzir, porque a pastagem, a alimentação não é algo que se tem em abundância. Então, o pastor de ovelhas, ele tem um papel nessa região, nesse contexto em que Moisés está inserido no meio dos medianitas, um papel muito importante.
Vamos pensar junto esta manhã o que requer, o que se espera, o que requer do papel de um pastor de ovelhas. E a primeira coisa que nós podemos perceber é que um pastor de ovelhas, ele tem o papel, ele tem a função de guiar o rebanho. Ele é aquele que conduz as ovelhas para lugares onde se encontra água e onde se encontra pastagem. Ele conhece o terreno em que ele está com as suas ovelhas. E no deserto, meus irmãos, nesta região, a pastagem não era algo abundante. Então ele teria que movimentar os seus rebanhos para que encontrassem pastagens, para que eles pudessem se alimentar, e também para lugares onde tivesse água. Mas também no papel do pastor é proteger o rebanho. Então geralmente o pastor ele usa um cajado, e com esse cajado ele usa para defender as ovelhas de predadores. E muitas vezes também, quando chega a noite, ele dorme próximo às ovelhas para vigiá-las durante a noite. O pastor tem o papel de guiar todo o rebanho, mas também ele tem o papel de guiar individualmente cada uma das ovelhas que estão no seu meio. E esse cuidar das ovelhas envolve verificar se as ovelhas estão feridas, se as ovelhas estão doentes, e muitas vezes até mesmo ele faz o papel de carregar essas ovelhas em seus ombros, se elas não conseguirem por si só caminhar. Além do mais, ajudar no parto e no cuidado dos cordeiros. Uma outra função muito importante de um pastor de ovelhas, nesse contexto em que nós estamos vendo de Moisés, é manter o rebanho unido. Nós sabemos e já vimos, talvez você já tenha visto vários vídeos naqueles canais que falam sobre os animais silvestres. E você percebe naqueles vídeos do History Channel que quando os animais estão num rebanho unido, eles estão protegidos entre eles. Mas quando um pequeno animal se desvia do meio do rebanho, ele fica suscetível, ele fica vulnerável ao ataque de um predador. Então o pastor de ovelhas ele também tinha a função de manter esse rebanho unido para a própria segurança das ovelhas. Além do mais, um pastor de ovelhas nesse contexto, ele tem um jeito único de chamar as suas ovelhas. Eu não sei quantos de vocês, por curiosidade após, pode pesquisar no YouTube, tem vídeos em que um pastor cria uma identidade tal com as ovelhas que ele pastoreia, que ele tem um assovio ou ele tem uma forma única de chamar as suas ovelhas. E se vier outra pessoa e chamar aquelas ovelhas, as ovelhas não ouvirão a voz, porque aquele não é o pastor delas. E aí você pode fazer uma conexão muito linda com o texto de João capítulo 10, quando Jesus fala: eu falo e as minhas ovelhas me ouvem porque elas são minhas. E isso é muito próprio desse contexto de pastorear ovelhas. Além do mais, também o pastor ele tem a função de buscar ovelhas que estão perdidas, ovelhas que pertencem ao seu rebanho e que por algum motivo se perderam naquela trajetória de buscar alimento e buscar água. Perceba, irmãos, por que todo esse contexto, toda essa gama de funções de um pastor é importante para que nós compreendamos o que Deus está fazendo com que Moisés se transforme para depois vir a ser o libertador do povo do Egito. Moisés havia sido ensinado anteriormente em todas as artes, todas as ciências dos egípcios. Atos capítulo 7, versículo 22, naquele sermão primoroso, vai dizer o seguinte: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Perceba, num certo momento Moisés está na corte de Faraó, filho da filha de Faraó, talvez uma das figuras mais respeitadas naquele lugar, na maior potência do mundo. Pouco tempo depois, Moisés está como um simples pastor numa terra estranha. Perceba, meus irmãos, a função de pastorear ovelhas é uma função que os próprios egípcios desvalorizavam. Não era algo bem visto pelos egípcios. Talvez nós pensamos assim, não, para que Deus pudesse preparar Moisés para ser o libertador do povo, talvez Moisés tivesse que ter ficado no Egito como filho da filha de Faraó, e ali conseguir um cargo importante, uma função importante, e aí então poder negociar
a libertação do povo. Mas Deus não age da maneira como que nós racionalmente agiríamos, da forma como nós entendemos humanamente ser a forma mais adequada. Deus age de uma forma que Ele não quer simplesmente libertar o povo, mas Ele quer trabalhar na vida de Moisés algo muito mais importante do que simplesmente tirar o povo do Egito. Mais importante, talvez, do que o processo, é quem está passando pelo processo. E isso diz muito respeito a cada um de nós também nesta manhã. Nós sabemos que nós temos a segurança dada pela palavra de Deus e pelo nosso Deus, que uma vez que o Espírito Santo gera em nós um novo nascimento, regenera o nosso coração, e então nós respondemos com fé e arrependimento, que nós não perdemos a nossa salvação, porque ela não pertence a nós. Mas mais do que buscar um objetivo final, que é encontrar com Cristo na eternidade, nós temos uma vida que nós estamos vivendo aqui. E esse processo de viver essa vida aqui, ainda pecador, mas não mais escravos do pecado, buscando uma santificação para se tornar mais parecido com Cristo. E então Deus trabalha em nossas vidas diárias para nos transformar à imagem do seu Filho. E o que Deus está fazendo com Moisés, está preparando Moisés para ser um tipo de Cristo diante do povo no Egito. E nós já trabalhamos algumas vezes aqui na igreja, nas EBDs ou em outras pregações, que durante todo o Antigo Testamento Deus vai se revelando de forma progressiva ao seu povo, por meio de alianças, como o irmão Alexandre falou na semana passada. E então em cada uma dessas alianças que Deus faz com o seu povo, Deus vai se mostrando um pouquinho mais para o povo e vai revelando características do seu Messias prometido. Então quando olhamos para a figura de Moisés, nós podemos identificar algumas características do próprio Messias, mas ainda de forma imperfeita, porque Moisés é um pecador, como nós somos. Mas algumas características de Moisés faziam com que o povo olhasse para Moisés e almejasse não um libertador de uma escravidão física, mas um libertador que viria e libertaria todo o mundo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então perceba, Moisés é preparado para ser um pastor de ovelhas nesse momento. Gênesis capítulo 46, versículo 34, vai nos mostrar que quando os parentes de José se achegam ao Egito, olha o que o texto vai dizer: respondam, estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Os egípcios não gostavam de pastores que conduziam rebanhos. E então eles mandam os familiares de José morarem numa terra um pouquinho mais distante ali de onde eles estavam. Durante 40 anos, então, Moisés aprendeu, desenvolveu atividades e um trabalho árduo de ser um pastor de ovelhas. Um simples pastor de ovelhas. Ele foi educado, ele foi criado para ser um príncipe e tratado como um príncipe. Mas agora ele é chamado por Deus, ele é levado por Deus para viver uma experiência de um pastor de ovelhas. E num desses dias ordinários de pastor de ovelhas, meus irmãos, todo dia um pastor de ovelhas tem que fazer aquelas funções que eu li para os irmãos. Todos os dias, não é hoje eu não vou dar alimento para as ovelhas, não, hoje você tem que buscar alimento. E onde você procurou alimento ontem, talvez não tenha mais alimento para hoje, você precisa procurar um outro lugar, dado que era um ambiente árido e seco. Onde você deu de beber para as ovelhas naquele dia, talvez não tenha mais água disponível para você matar a sede das ovelhas, então você precisa conduzi-las para outros lugares. E isso é algo cotidiano de um pastor de ovelhas, é algo ordinário, algo que acontece todos os dias. Um pastor de ovelhas todos os dias busca pastagem para o seu rebanho. E a palavra de Deus nos mostra no texto que nós lemos que Moisés, levando esse rebanho para o lado oeste do deserto, um pouquinho mais distante de onde ele habitualmente levava, chegou a Horebe, o monte de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui, meus irmãos, e trazer à luz um fato muito importante quando
Escutamos essa citação, o Monte Horebe, o Monte de Deus. Alguns estudiosos entendem que o Monte Horebe e o Monte Sinai se referem ao mesmo lugar. Outros vão dizer que são regiões muito próximas. Alguns vão dizer que Horebe é o nome da região montanhosa e Sinai é um monte específico nessa região. Mas o importante para nós pensarmos juntos que está designando uma localidade, um local específico. O Sinai, então, ele seria um pico específico dentro dessa região montanhosa. Perceba que até esse momento em que Moisés está vivendo este fato, Horebe não era o monte de Deus. Nós sabemos que Moisés está relatando algo que aconteceu muito tempo atrás. Então, depois esse monte vai se tornar o monte de Deus, porque é nesse monte, nessa região de montanhas, ali onde Deus vai se manifestar para Moisés diante do povo. É nessa região montanhosa do Sinai onde haverá a aliança de Deus com Moisés, a entrega das tábuas da lei. Perceba a importância desse local. Mas Moisés já quer trazer para a mentalidade do povo, para o registro histórico inspirado por Deus, que aquele lugar onde ele estava era um lugar onde Deus havia de se manifestar ao povo. Chamá-lo de monte de Deus não é por acaso. Por isso é que ele se tornará uma segunda vez quando Moisés retornar para ele com o seu povo, e Deus vai orientar Moisés então para conduzir o povo de Deus. Chegamos no versículo 2 do nosso texto. Olhe para a sua Bíblia, o que ela fala aí? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Perceba, irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos para um fato muito importante nesse relato. Era um dia ordinário, era um dia comum na vida de um pastor de ovelhas daquela região. Era um dia de trabalho normal, ele fazia aquilo todos os dias. Porém, algo de diferente acontece num dia ordinário, num dia normal. Deus não se revela a Moisés de forma espetacular porque Moisés decidiu buscar a Deus, porque Moisés decidiu fazer algo de especial. Isso acontece quando Moisés estava na sua rotina normal do dia a dia. Moisés não estava jejuando, orando, meditando, ocupando sua mente com meditações profundas, buscando ter uma revelação de Deus. É claro que Moisés tinha sua prática religiosa como um judeu, como nem judeu não tinha nessa época, né, meus irmãos? Mas como alguém que cria num Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele não estava em busca do extraordinário, ele estava vivendo aquilo que para ele era ordinário. Isso acontece quando ele está sozinho, trabalhando e provavelmente exercendo um trabalho servil e um trabalho muitas vezes tedioso. O anjo do Senhor então aparece para Moisés no cotidiano, num dia comum de trabalho de Moisés. Quando nós olhamos aqui para o anjo do Senhor, meus irmãos, há algumas interpretações que podem ser dado para esse termo. A primeira interpretação que pode ser dado, que pode ser somente um mensageiro de Deus, um anjo como qualquer outro. Porém, há uma observação muito importante nesse texto. Geralmente no Antigo Testamento, quando é usado o termo anjo do Senhor, não é simplesmente um anjo, mas é aquilo que nós chamamos em teologia de teofania. E o que é uma teofania? Teofania são manifestações visíveis de Deus para os seres humanos. São maneiras que Deus escolheu, decidiu se mostrar para os seres humanos, para nós, no contexto bíblico. Então, perceba que muitas vezes quando há essa referência de anjo do Senhor, de modo intercambiável e sem distinção, reforça a ideia que é o próprio Senhor, é o anjo, o próprio Deus está se manifestando ali. Irmãos, compare esse exemplo aqui que nós temos em Êxodo capítulo 3, versículo 2, com o exemplo de Gênesis capítulo 16, versículo do 9 ao 13. Olha que interessante quando há a menção do anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora. Aqui o anjo do Senhor está falando: volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito sua descendência, de maneira que tão numerosa
não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael. Irmãos, uma pausa. Aqui o anjo do Senhor está falando com Agar, a serva de Sara. A quem chamará Ismael? Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Quando o anjo do Senhor fala com Agar, ela tem a plena convicção que é o próprio Deus que está falando com ela. Mais um texto. Quando o anjo do Senhor aparece a Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 11. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Mais um exemplo, irmãos. Gênesis capítulo 31, versículo do 11 ao 13. Um fato que acontece com Jacó. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levante agora os olhos e veja todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia da terra e volta para a terra da sua parentela. Perceba, irmãos, que os exemplos que nós temos no Antigo Testamento é que quando há essa menção do anjo do Senhor, não é simplesmente um anjo qualquer, mas é o próprio Deus se manifestando ali para o povo. Então, quando acontece aqui esse fato, em Êxodo capítulo 3, versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Era o próprio Deus que estava ali falando com Moisés. Uma sarça, irmãos, é um arbusto comum, meio espinheiro, comum daquela região. Geralmente são plantas de pequeno porte, da altura mais ou menos desse retorno, dessa caixa de retorno, um pouquinho maior talvez. E naquela região ali do Sinai, do Monte Horebe, há diversos arbustos semelhantes à sarça. Aqui nós temos, então, aquilo que eu falei para os irmãos que é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus diante de Moisés. Uma manifestação visível, ou perceptível de Deus aos seres humanos. Mas o que chama a atenção de Moisés é um arbusto que está pegando fogo e que não está se consumindo. O que é pegar fogo e não se consumir? Se nós colocarmos fogo em algo, aquilo vai queimar e vai se consumir, vai virar em brasas, depois em poeira, em pó. Mas esse arbusto queimava e ele não acabava de queimar. Há alguns teólogos que vão dizer, irmãos, que o fato de pegar fogo no arbusto, num deserto, era algo que poderia acontecer por uma combustão voluntária. Mas eu não vou entrar nesse mérito, se aconteceu de combustão voluntária ou não. O importante, irmãos, é nós olharmos aqui que Deus estava chamando a atenção de Moisés por meio de um arbusto em chamas. Perceba, irmãos, quem chama a atenção de Moisés? Deus. Não é Moisés que falou assim: não, hoje eu vou apacentar minhas ovelhas e hoje eu vou atrair a atenção de Deus. É Deus que toma a iniciativa de se revelar ao povo. É Deus que toma a iniciativa soberana de se revelar a nós por meio da sua palavra. É Deus que toma essa iniciativa. Não era Moisés que estava buscando uma experiência sobrenatural com Deus naquele momento. E esse conhecimento de Deus só é possível porque Deus decidiu se revelar a nós. Senão todos nós estávamos perdidos, literalmente perdidos. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele decide se revelar a nós. Eu quero que você compreenda, irmãos, que nós não chegamos a Deus
por esforço próprio. É Deus que se achega a nós por meio da sua graça e da sua misericórdia. É Deus que decidiu se revelar a nós. Então, se você um dia teve um desejo ardente no seu coração de conhecer a Deus, saiba que esse desejo foi implantado pelo próprio Deus. É Deus que toma a iniciativa de se mostrar a nós. E nós sabemos que Deus se mostra a nós hoje em dia por meio da sua palavra. Aqui no Antigo Testamento havia aquilo que nós falamos de teofanias, de pequenas aparições de Deus, de forma que o povo pudesse ver alguns aspectos e atributos de Deus. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3, nós vamos ler o seguinte, meus irmãos. Antigamente, o autor de Hebreus está se referindo aos tempos passados. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E aqui está inclusive a maneira que Deus está falando com Moisés na sarça. Mas olha o que o texto fala. De muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Você quer conhecer a Deus? Você quer ter uma visão gloriosa de Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para o Cristo revelado nas Escrituras. Ele é a exata expressão do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que vai dizer, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Meus irmãos, que passagem gloriosa. Se você está aqui essa manhã e você quer conhecer mais de Deus, agarre-se a Cristo. Olhe para Cristo. Pegue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e conheça a vida do nosso Salvador. Você estará conhecendo o próprio Deus manifesto a nós. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos que anjos apareçam para nós em sonhos, em visões. Nós não precisamos ter experiências sobrenaturais, além daquilo que já está revelado na palavra de Deus. E a maior delas é a pessoa gloriosa do nosso Salvador. Meus irmãos, se você puder sair daqui essa manhã com uma única coisa na sua mente, eu quero que você saia com a única frase: agarre-se a Cristo. Porque Ele é a revelação do nosso Deus Criador. Chegamos em um ponto, meus irmãos, então, que Deus se manifesta até Moisés. Então Moisés tem um encontro real com o próprio Deus. Veja, Deus é que se revela a Moisés. E quando um ser humano mortal e pecador tem diante dele a revelação do próprio Deus, Moisés se depara diante de um Deus santo, infinito, o próprio Deus que diante dele se mostra. É necessário que o ser humano tenha uma única postura diante disso. E a única postura cabível diante de um Deus poderoso, santo e infinito é uma postura de temor. Olha o que o versículo 5, versículo 4... Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça chamou Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5, Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está
é terra santa. Quando nós nos deparamos diante de um Deus santo, meus irmãos, sabe qual que é a única reação de nós pecadores? É ficar com temor, com medo. Porque quanto mais próximos de Deus, mais próximos do Deus santo, mais próximo da revelação de Deus, que é Jesus Cristo, mais nós percebemos o quão pecadores nós somos. E isso deve causar em nós tremor e temor, meus irmãos. Todas as vezes que Deus se manifestou ao ser humano, a reação foi de pavor. E não é um pavor por um medo, mas é a realidade da condição de quem nós somos. Você pode ser a pessoa mais correta, a pessoa mais honesta, pode ser um bom cidadão, pode ser aquele que não atrasa nenhum pagamento, nenhum boleto, mas mesmo assim pecador. E diante da santidade de Deus, todos os seres humanos do mundo são pecadores. Perceba, um texto, Juízes, capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 22, vai acontecer que o anjo do Senhor vai aparecer a Manoá e sua esposa, e a reação deles, irmãos, é: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Isaías, naquele texto famoso de Isaías capítulo 6, quando Moisés tem ali uma visão diante do trono de Deus, olha a reação de Moisés: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ezequiel, quando ele tem uma visão gloriosa de Deus, em Ezequiel capítulo 1, versículo 26 a 28, olha o que ele diz: caí com o rosto em terra. Daniel e a visão do ancião de dias, em Daniel capítulo 7, do versículo 9 a 10, e versículos 15 e 16, olha o que Daniel fala: fiquei alarmado, as minhas forças me abandonaram. Essa é a postura do ser humano diante de um Deus santo e poderoso. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Pedro, diante da pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, olha o que Pedro fala depois de ter feito a pesca. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Meus irmãos, que Deus traga pelo seu Espírito essa percepção de quando nós estamos diante do nosso Deus, de quão pecadores nós somos. João, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 a 17, ele vai dizer: caía aos seus pés como morto. Diante da presença perceptível de Deus, essas são as reações próprias de pecadores, irmãos. Não é isso que nós vemos por aí. Quando nós estamos diante de um Deus santo e poderoso, a única reação nossa é cair de joelhos, reconhecendo quão miseráveis e pecadores somos. Não é rodopiar, não é pular, não é girar euforicamente, não é imitar um rugido de leão, não é colar na parede, como muitos pentecostais e neopentecostais falam por aí. Mas é se ajoelhar diante de Deus, reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. Bem, deixa eu trazer isso para mais próximo de nós, um pouco mais próximo. A compreensão reformada vai nos trazer, meus irmãos, que quando nós estamos num culto público, reunido como a Assembleia Santa do Senhor, como povo separado de Deus, é como se nós estivéssemos, não é como se nós estivéssemos aqui, nós estamos naquilo que é chamado como uma audiência com Deus vivo. Quando nós nos reunimos da forma que nós estamos aqui, é como se nós, não é que como nós estamos diante de um Deus vivo. Por isso a importância de nós valorizarmos o culto público. Olha o que Calvino vai dizer. Para Calvino, o culto é o momento em que Deus se faz presente de maneira especial por meio da sua palavra e na administração dos sacramentos. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente, é como se o próprio Deus estivesse falando com o seu povo. No culto, nós estamos diante do tribunal celestial, onde Deus nos fala e nós respondemos com obediência. John Knox, ele vai falar o seguinte: o grande reformador escocês, ele viu o culto como um ato de submissão à majestade divina. No culto estamos na corte do grande rei.
tudo deve ser feito com decência, ordem e santo temor. Os puritanos do século XVI, era um movimento até o século XVII. Ele vai dizer o seguinte: no culto Deus nos chama, nós respondemos, Ele nos abençoa e nós adoramos. John Owen fala: quando a igreja se reúne, é como o Monte Sinai. Deus desce em sua palavra e nós devemos ouvir com tremor e com alegria. Jonathan Edwards vai dizer o seguinte, que o culto é um momento em que a assembleia está na presença aterrorizante de Deus. Olha o que ele diz: se os homens soubessem que estão na presença daquele que pode lançá-los do inferno, cantariam e orariam de modo muito diferente. O culto é algo sobrenatural, não um programa humano. Por isso, irmãos, nós não podemos colocar no culto as invenções humanas, como a nossa confissão de fé fala. Por isso que nós não podemos trazer pessoas para cultuar ao Senhor, ou usar o espaço, o momento do culto, para fazer danças, fazer apresentações teatrais, por mais bonitos que isso seja, mas o culto não é o lugar para isso. O culto é uma assembleia solene diante do nosso Deus, o mesmo Deus que se manifestou de forma grandiosa no Antigo Testamento e se manifestou de forma maravilhosa em Jesus Cristo, está presente. Sproul diz o seguinte: o caráter santo de Deus: muitos tratam o culto como um espetáculo, mas ele é uma audiência com Deus vivo. Se entendêssemos isso, cairíamos de joelho. Meus irmãos, tem uma prática, a gente sempre fala das práticas dos pentecostais que infelizmente não tem respaldo bíblico, mas é uma prática que eu me lembro quando era criança e quando a minha avó frequentava a Assembleia de Deus, às vezes ela me levava. O hábito era chegar meia hora antes do culto. E sabe por que as pessoas chegavam meia hora antes do culto? Uma igrejinha de bairro simples na periferia, eles chegavam e se ajoelhavam nos seus lugares e clamavam a Deus para que Deus falasse com eles por meio do culto que eles iam prestar. Meus irmãos, os pentecostais podem ter várias práticas que nós condenamos, mas essa é uma prática abençoada que tem se perdido em nosso meio. De nós nos prepararmos para entrar em uma audiência com Deus vivo. De preparar o nosso coração para estar nesse momento cultuando a Deus, ouvindo a sua palavra. Ter esse senso, irmãos, de solenidade. Quantos de nós, às vezes, não vamos ao culto público porque temos uma outra atividade qualquer e não colocamos o culto público como algo na nossa agenda que é fixa. Domingo de manhã é fixo, é o dia que eu estou cultuando ao meu Deus, é o dia que eu me reúno com os meus irmãos em assembleia, em culto público para celebrar o meu Deus. Eu tenho um encontro marcado com Deus e com a sua palavra e não há nada mais importante para nós, irmãos, do que estarmos diante do nosso Deus, celebrando a Ele em igreja, em corpo, no culto público. O culto reformado, o culto bíblico é uma audiência divina e ele precisa ser teocêntrico. Tudo que nós fazemos tem que ser direcionado a Deus, a glória a Ele, governado pela palavra. Tudo que nós cantarmos, que nós orarmos, que nós falarmos tem que estar aqui dentro somente e não em invenções ou tradições humanas. E é uma resposta reverente à iniciativa do próprio Deus. Spurgeon disse uma vez: se não sentimos a presença de Deus no culto, melhor seríamos ficar em casa. Mas muitas vezes a nossa postura, meus irmãos, infelizmente de alguns, é sair daqui e falar: o culto não foi bom hoje. E aí tem aquela piadinha, né, que encontra o diácono na saída e fala: o culto não foi bom hoje. Que bom, não foi para você, foi prestado a Deus. E o que isso quer dizer, irmãos? Que nós temos que nos preparar para cultuar a Deus. Nós não podemos chegar aqui de qualquer maneira na presença do Deus vivo. Se realmente cremos que o culto é um encontro com Deus vivo, como isso deve mudar a nossa preparação e participação? Perceba, meus irmãos, por que eu trouxe essa aplicação para o culto público? Porque hoje Deus se manifesta por meio da sua palavra, por meio da reunião nossa no culto público. E aqui Moisés estava diante de Deus e Deus fala: Moisés, não se aproxime. Moisés, tire
as sandálias dos seus pés. Eu não quero que os irmãos cheguem e deixem o sapato lá fora, não é isso. Conta essa história que uma criança ouviu um dia um pastor pregando isso, e no outro domingo ela chegou, tirou o sapatinho, colocou ali fora, na compreensão dela, porque ela tinha ouvido falar que aqui é um lugar santo, então ela tinha que tirar as sandálias dos pés. Mas o ato de tirar as sandálias é um sinal claro de reverência e humildade diante de Deus. Algo que era comum naquele contexto de Oriente. Simbolizava respeito, reconhecimento da majestade de Deus. Purificação, separar-se do pó, do pé imundo que estava encrostado naquela sandália. Caminhada no deserto com sua... Você já experimentou caminhar de sandália, meus irmãos, num lugar que tem terra, pó? O pé fica encardido, fica sujo. Não passa poucos minutos, seu pé começa a feder, porque aquele suor se mistura com a lama da terra. Então, tirar essa sandália, separar-se do pó do mundo, daquelas coisas pecaminosas, terrenas, aquelas preocupações humanas que nós temos. Deus ordena que Moisés tire suas sandálias, pois o lugar era santo. Isso nos ensina a renunciar a tudo que possa nos contaminar ao nos aproximar do nosso Deus. Seja na oração, na leitura da palavra ou na administração das ordenanças, sacramentos, devemos nos apresentar com corações humildes, pois Deus é um fogo consumidor. Para Matthew Henry, ele vai dizer que esse ato é uma reverência devida a Deus, a necessidade de preparar o coração para encontrá-lo. Ele enfatiza que a verdadeira adoração exige santidade prática e reconhecimento da soberania divina. Tirar os sapatos representa abandonar afetos e costumes mundanos ao adorar a Deus. Terra Santa, lembra que toda a vida deve ser santificada quando Deus se revela a nós. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma observação. Muitos têm aplicado, mesmo hoje em dia, que o país Israel é Terra Santa. Terra Santa aqui, meus irmãos, é onde Deus está. E onde nós estamos reunidos em assembleia do povo de Deus, aqui se torna uma terra santa. Aqui se torna um local santo. Quando nós sairmos daqui, aqui vai ser só um espaço comum como qualquer outro. Mas quando nós nos reunimos no culto público e clamamos pela presença do nosso Deus nessa celebração, esse espaço se torna um local santo. Por causa da presença do Deus Santo. Êxodo capítulo 3, versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus, como eu havia comentado anteriormente. Nesse momento, Deus relembra a Moisés que ele é o Deus dos seus antepassados. Que Moisés não é alguém sozinho na história. Que há uma história anterior que Deus havia conduzido por meio de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Deus relembra a Moisés das promessas que Deus havia feito aos seus antepassados, como nós vimos no sermão anterior, o pacto que Deus havia feito com Abraão, em que Deus falou a Abraão: a sua família vai para o Egito e vai ficar escravizada por 400 anos, e depois disso eu vou tirar vocês de lá na 4ª geração e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, a terra que eu prometi a você. Então Deus relembra Moisés que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que fez o pacto com seu pai Abraão e agora estava prestes a libertar o povo da sua escravidão pelas mãos de Moisés, é o Deus que se revela a Moisés naquele instante. Ao se identificar como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus demonstra que mantém as suas promessas através das gerações. Isso prefigura a aliança eterna que Deus fez com Abraão, mas a aliança eterna que Deus fez com Cristo, o verdadeiro filho de Abraão, como nós exploramos já no sermão anterior dessa série. Meus irmãos, Deus está preparando Moisés para libertar o povo. Mas Deus precisa trabalhar algumas coisas na vida de Moisés, e Deus está aproveitando esses momentos da vida ordinária de Moisés
para preparar Moisés para algo grande. Algumas aplicações práticas para as nossas vidas, meus irmãos. Deus usa processos muitas vezes longos para nos preparar. E o que Deus está preparando cada um de nós, irmãos, não é para uma promessa futura, grandiosa, de honra e glória, não é isso. Deus está nos preparando para sermos a imagem do seu Filho, sermos mais parecidos com Jesus. Moisés, então, foi preparado para ser o libertador que Deus queria que ele fosse. Deus treinou Moisés no ordinário, no comum. Isso para nós, irmãos, é aquela necessidade de nós vivermos a palavra de Deus no ordinário, no comum. Sabe onde você tem que viver de fato, ser crente de fato? Na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações interpessoais. Porque aqui, irmãos, cá entre nós, aqui é muito fácil. Aqui nós temos 2, 3 horinhas por domingo para nos encontrar. É muito fácil ter aparência de piedade aqui. Mas Deus nos convida a viver o Evangelho no nosso dia a dia. E sabe quem que é o filtro para saber se nós estamos vivendo o Evangelho? Para quem é casado, para os maridos, a esposa. Para as esposas, o marido. Mas não na cobrança, mas no caminhar juntos. Viver o Evangelho juntos no lar. E sabe qual que é a origem dos conflitos que nós temos no casamento? É porque nós não somos parecidos com Cristo. Porque nós, maridos, não somos parecidos com Cristo. Por isso que gera conflitos, esposas. Porque vocês não são mais parecidas com Cristo, gera conflitos. Mas no momento em que ambos procuram ser iguais a Cristo, mais parecidos com Cristo, como revelado na palavra, eu garanto, irmãos, que haverá menos conflitos. E quando surgirem os conflitos, a primeira postura será: me perdoa. Meu amor, me perdoa. Fui carnal, agi de... Não deveria ter falado dessa forma com você. Precisamos viver o que nós cremos no ordinário. E ali no ordinário Deus manifesta. Não estou dizendo que no ordinário vai aparecer uma sarça queimando no seu quarto, meu irmão, mas estou falando que no ordinário a graça de Deus vai se manifestar na sua vida. O favor de Deus, você vai começar a enxergar Deus agindo por meio daquilo que é simples, por meio daquilo que é ordinário. Como ele fez com Moisés. Deus se revelou na rotina de Moisés. A revelação de Deus para nós por meio das Escrituras Sagradas é graça de Deus. É graça do nosso Deus, irmãos. Na presença de Deus, precisamos ter reverência. Precisamos nos preparar para estar aqui. Precisamos orar, pedindo a Deus que Ele conduza o culto para a glória do seu nome. Para que Deus abençoe o pregador, para que ele pregue a palavra e não as ideias da sua cabeça. Para que Deus dê sabedoria para aquele que vai ministrar a aula da IBD, para que a gente consiga aprender mais da palavra de Deus e assim aprender mais de Cristo. Orar durante a semana para que os irmãos que conduzem as músicas de louvor tenham tempo para ensaiar, para se dedicar para isso. Para que Deus abençoe a semana deles, para que nenhuma coisa externa atrapalhe eles nesse momento que eles têm de conduzir o louvor congregacional. Perceba, irmãos, que não é só 2h30 aqui. Diz respeito a todas as outras horas que nós passamos, desde o momento que nós pisamos para fora, até o momento que nós vamos voltar para esse ambiente novamente para cultuar a Deus. Isso é culto. Tudo que nós vivemos é uma audiência com Deus vivo, então precisamos ter essa consciência, meus irmãos. E por fim, termos essa consciência que o nosso Deus se revelou a nós por meio do seu Filho. E aqui eu encerro reforçando mais um ponto. Quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Quer conhecer como Deus se relaciona com as pessoas? Vai para o Evangelho e vê como Deus se relaciona com pecadores. Quer saber como Deus age em situações cotidianas? Leia os Evangelhos. Veja a manifestação do Deus invisível, com graça, misericórdia, mas também, muitas vezes nós vamos ver Jesus no relato dos Evangelhos, irado. Ah, pastor, você está falando que Deus se ira? Sim, Deus se ira por causa do pecado.
O mesmo Deus gracioso e misericordioso é o mesmo Deus que, quando vê o pecado, ele se ira e o pecador não arrependido. Meus irmãos, que essa mensagem dessa manhã fique no seu coração e que você tenha o temor do Senhor, para que quando você for se encontrar com Deus, você perceba que o culto público é uma audiência com Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça por esta manhã. Senhor Deus, te damos graça porque a tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus que se revela. É o Senhor que toma a iniciativa de se revelar a nós. Ao ponto máximo do verbo ter se feito carne e habitado entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que não nasceram da carne nem da vontade humana, mas nasceram de Deus. Obrigado porque o Senhor um dia se manifestou na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus e nós afirmamos isso. Pai, obrigado pelo relato da tua palavra. O Senhor está preparando Moisés para ser o libertador e o Senhor está nos preparando nessa caminhada que nós temos aqui, Pai, nesse mundo, para sermos parecidos com o seu Filho, o libertador genuíno, aquele que nos libertou dos nossos pecados, aquele que nos liberta diariamente de nós mesmos. Pai, que a tua palavra, hoje pregada, faça refletir o coração dos meus irmãos para a glória do teu nome somente. E nos ajuda a ter a consciência, Senhor, que quando nós estamos em culto público, nós estamos em uma audiência direta com o Senhor. E nos ajuda a retornar na próxima semana aqui, preparados para cultuar ao Senhor, preparados para estar como povo santo na presença de um Deus santo. Pai, em nome de Jesus nós pedimos assim. Amém. Amém.